Muito boa tarde, a paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, todos aqueles que nos acompanham no podcast Leão de Judá. Este podcast é da Congregação da Apolá Nascimento, Ministério Baixa, e podem nos seguir nas nossas páginas no YouTube, Facebook, Instagram. Queríamos dizer que a Congregação da Apolá Nascimento, ela se localiza na Avenida Eduardo Mondlane, 1248, bem perto da Eletricidade de Moçambique, Ferragens Polana, estamos ali. Temos os nossos cultos habituais, nas quartas-feiras às 18 e domingos às 7, para além de diversas atividades de estudo, oração, intercessão, atividades de jovens, mamães ou senhoras. E hoje estamos aqui para, mais uma vez, interagir com os nossos seguidores através de uma conversa com um irmão nosso da Congregação da Apolá Nascimento, o irmão Juca. Ele que é nosso crente, tem servido na casa do Senhor e é um apaixonado pela área de evangelização e missões, onde ele tem feito um trabalho excelente. Mas eu vou deixar ao próprio irmão Juca a responsabilidade de se apresentar. Irmão Juca, seja bem-vindo ao podcast Leão de Judá. Pode nos dizer quem é o irmão Juca? Amém. Os nossos seguidores estão com curiosidade. Afinal, quem é o irmão Juca? Amém. Como já mesmo mencionou, meu nome é Juca Manhissa. Resumindo, sou um apaixonado por Cristo. Amém. Graças a Deus. Indo diretamente a uma apresentação geral, apaixonado por Cristo. Sou um jovem que nasceu e cresceu com todas as formalidades de um ser humano. É um prazer estar aqui, desde já agradeço, é um prazer estar aqui nesta entrevista. É um prazer estar aqui nesta entrevista. É um privilégio, acima de tudo, poder falar do Senhor, poder falar desta obra, a obra de evangelização, e poder mostrar a Cristo ao mundo inteiro através desta palavra de vida que a cada dia nós aprendemos. Pode me explicar de onde é que vem esse bicho evangelístico? Como é que surgiu Há muitas coisas que podemos fazer, né? Mas o irmão Juca precisamente pegou esta área. Qual é a explicação? A primeira virtude, quando nós conhecemos a Cristo, é falar dele. Amém. Graças a Deus. Quando o Espírito Santo entra em nós, toma conta de nós, é anunciar aquilo que de bom nós recebemos. Porque quem ainda não conhece, precisa o conhecer. Como da mesma forma, não conhecia, fui apresentado e recebi. No entanto, da mesma forma, a intenção é dar aquilo que de bom recebi. Nós, quando estamos fora dos caminhos do Senhor, temos uma forma de viver a vida, moldado por aquilo que a sociedade nos apresenta.
Então, é aquilo que a palavra chama de ímpio. É aquele que não anda nos caminhos segundo a vontade de Deus. Sim, sim, sim. No entanto, vivia a maneira, as formas que o mundo apresentava. Era uma influência do mundo, da vida pecaminosa, neste caso. No entanto, conhecendo a Cristo, quando me converti, senti a necessidade de poder apresentar às pessoas também este caminho da palavra que eu recebi. É como quem diz, agora vivo bem, vivo na paz. Preciso dar esta mesma paz a quem ainda não tem. E isso é bíblico. É bíblico. Sim, pode sem explicar. dúvida. Não é assim uma coisa. Bom, sim, eu posso fazer, posso não fazer. É uma boa ideia, é uma coisa bonita ou não é bonita. Quer dizer, é bíblico, tem fundamento bíblico. Como é que pode nos explicar? Pois, quando Deus criou o homem, quando Deus criou o homem, gênero neste caso, Deus criou como principal objetivo o servir. Mas o pecado entra, o homem vive à sua maneira, recebeu a condenação, a vida pecaminosa. Nós deixamos de seguir os caminhos do Senhor e seguimos os nossos próprios princípios, nossa vontade, nossos desejos próprios, e saímos daquilo que o Senhor no princípio estabeleceu. Quando nós nos convertemos e entendemos que a palavra é clara, é quando entendemos que ela diz que anteriormente vivias de forma errada. Agora há necessidade de viver de forma correta. Então, voltem e sirvam ao Senhor como estabelecido no início. Então, este servir ao Senhor é fazer claramente com que as pessoas conheçam a Cristo, a principal missão que Cristo veio fazer a quando da sua morte e ressurreição. Portanto, ele deixa uma ordem no livro de Marcos, Mateus. Há uma ordem específica do ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Exatamente. Portanto, Jesus Cristo está a falar de toda a criatura, fazer discípulos de todas as nações. Portanto, significa que nós temos que levar esta mensagem de Cristo para toda a humanidade. Pode desenvolver um pouco isto? É verdade. A palavra é clara. Ide e pregai a todas as nações. Sim. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto é uma ordem, é imperativo. É imperativo. Ide. Sim. Não há meio termo, não existe meio termo. É imperativo. Se é salvo, é de Cristo, Exatamente. é alistado. Exatamente. Yeah. No entanto, é uma ordem. Toda ordem é para ser cumprida. Sim. Se ela não é cumprida, tem suas implicações. No entanto, na vida cristã, se nós não cumprimos esta ordem, temos a consequência, a falta da salvação. Que todos nós já sabemos qual é a implicação, qual é o fim de quem não parte em Cristo, de quem parte e não parte em Cristo. No entanto, vamos, preguemos, anunciemos a palavra. Tá certo. Esta é nossa obrigação, porque estamos a falar de uma ordem do Criador. Estamos a falar de uma ordem do Criador. Portanto, aqui o irmão Juca, quer dizer, se nós atendermos a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, significa que todas as categorias, classes, e raças e tribos, portanto, todo homem precisa de ouvir esta mensagem. Portanto, eu queria que o irmão Juca, antes de entrar neste assunto específico, fez algum curso de evangelismo, missões? Preparo, que teve uma preparação especial? Sentar assim numa carteira,
numa cadeira, dizia, agora vamos te ensinar estratégia de evangelização. Como é que foi? Não necessariamente, embora hajam seminários, hajam preparações, tenha havido preparos para esses seminários que ensinam, mas em particularmente não é o caso, porque importa percebermos quando o Espírito Santo entra, ele entra para fazer a obra. Esta obra não é nossa. Esta obra é do Senhor. E ele disse, quando ascendeu aos céus, eu vou, mas estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele estará em nós para nos auxiliar nesta obra, para nos dar direção, nos orientar, dar a instrução certa para fazermos de forma santa. Porque a diferença está em fazer de forma santa aquilo que é instrução do Senhor. No entanto, o Espírito Santo é que conduz, o Espírito Santo é que dirige, o Espírito Santo é que nos molda para fazermos a sua obra. Sim. Entanto, não tive um curso necessariamente para isso, mas pela direção que o Espírito Santo dá, o trabalho acontece. E da melhor forma, sem sombra de dúvidas. Graças a Deus. Portanto, é de acordo com aquilo que o nosso Jesus Cristo diz em Atos 1:8, quando ele disse, permaneçam em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do alto e vocês serão o quê? Minhas testemunhas, né? Exato. Em Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins. Portanto, aqui o ingrediente principal é o Espírito Santo. É necessariamente o Espírito Santo. E já agora que estamos a falar do Espírito Santo, o Espírito Santo é que capacita, o Espírito Santo é que nos dá a direção certa. Bom, eu imagino que um dos grandes problemas na evangelização é o medo. Por exemplo, podemos olhar para uma pessoa e dizer que aquela pessoa, como é que eu vou falar com aquela pessoa? Pode ser um pobre que anda a remover ali o lixo, né? Como é que eu vou me aproximar dele? Ou pode ser um bem posicionado que desce do último modelo de viatura, né? E todo bem posto, e a gente, como é que eu vou dizer que ele não precisa de Deus? Então, há aqui um problema de medo, é um aspecto, um problema de vergonha, às vezes, eu vou falar de Cristo, depois vão dizer que isto aqui está atrasado. Diga-me lá, como é que lida com estes sentimentos? Medo, vergonha, como é que... Sustentando com a palavra que o amado pastor há pouco tempo mencionou, permaneçam em Jerusalém até que o Espírito Santo desça. É engraçado que o Senhor Jesus, quando dá esta instrução, dá mesmo no sentido de saber que não seria possível fazer nenhum trabalho sem o Espírito Santo. Ele foi claro, não saiam de Jerusalém, permaneçam, até que do alto desça o Espírito Santo. Seria impossível fazerem alguma coisa, algum trabalho, sem o Espírito Santo dentro de cada um deles. No entanto, antes desta descida, existia nos discípulos o medo, a vergonha, o receio. Existia tudo que os impossibilitaria de fazerem algum trabalho missionário. Por isso o Senhor Jesus disse, permaneçam até que ganhem até que ganhem todas estas características para poderem fazer este meu trabalho. O Senhor Jesus sabia que seria possível isso só com a descida do Espírito Santo. Uma das primeiras coisas que o Espírito Santo que tiramos é o medo quando o Senhor
Jesus desce, quando o Espírito Santo desce, é o medo. Se nós repararmos no Jardim do Éden, quando o pecado entrou no homem, a primeira coisa que eles tiveram foi o medo. Eles tiveram medo, porque naquele momento eles perceberam que estavam descompostos, sem vestimentas, e esconderam-se, medo. Quando Deus desce, eles escondem-se. Deus pergunta, onde estão? Eles mencionam, estou com medo, estamos aqui. Mas por que estamos aqui? Era um medo que estava dentro deles. Portanto, este medo desaparece quando o Espírito Santo desce. Não importa com quem falamos, se é com o mais pobre ou o mais rico, porque a obra é do Senhor e Ele é que sabe como dirige a sua obra. O Espírito Santo é que faz esse trabalho. Graças a Deus. Pode dar quer dizer, no seu trabalho de evangelização, missões, pode nos falar um pouco sobre o primeiro caso, ou a primeira pessoa que evangelizou? Como é que foi? O que disse a essa pessoa? Qual foi o sentimento? Antes, quando viu a pessoa, quando lhe falou, depois de falar com a pessoa? Conta-nos lá as suas primeiras experiências. Bom, foram muitas experiências, mas escolhe uma delas. Foi na verdade difícil, porque pronto, estamos a vir de uma sociedade em que vemos a igreja como algo de fanáticos. Sim, Quer dizer, alguém quando se entrega a Cristo, as pessoas acabam rotulando como fanático. É normal, infelizmente a sociedade muitas vezes tem destas. Mas, pronto, sendo jovem, foi claramente difícil, né? De estar, de habituar a esta nova vida. Quero acreditar que foi na altura em que o Espírito Santo talvez ainda não tinha descido, porque foi mesmo muito difícil abordar alguém. Quanto tempo é que levou desde a sua aceitação a Cristo até, digamos, ganhar coragem? Agora já também posso falar com quanto tempo? Foi muito tempo? Andou muito tempo escondido? Não, na verdade andei, quer dizer, teve o processo de conversão, de entrega, mas até começar a fazer este trabalho mesmo de sair à rua, foram anos, estou a falar de 2, 3 anos, até perceber a direção que o Espírito Santo estava a dar, que chegou a hora de começar a ir ao terreno de verdade. Porque antes era que abordava as pessoas em conversa, casualmente. Mas ir ao terreno foi completamente diferente. Eu me lembro um dos episódios, quer dizer, foi falar da transformação que Cristo pode fazer na vida da pessoa. No entanto, eu recordo que a pessoa pergunta, mas isso aí é verdade mesmo? Você próprio está a viver isso? Um jovem. Então, quer dizer, aquilo foi um choque, porque muitas das vezes é difícil. Nós estamos para lançar a semente, falar da palavra. Falar da palavra. Porque eu posso dizer, Cristo, por exemplo, vai lhe dar um carro. Se calhar eu ainda não tenho, mas eu sei que Cristo faz. Eu estou para anunciar, é um exemplo simplesmente que estou a dar. Cristo vai transformar a sua vida, a sua condição, se calhar financeira, a saúde. A pessoa padece de uma saúde, mas se calhar naquele momento eu estou a sentir uma dor, mas eu sei que Cristo vai fazer. Então, muitas vezes, então, nessa ordem, eu queria que talvez nos ajudasse. Porque aqui estou a perceber que há uma mensagem, digamos, bíblica. Portanto, salvação, perdão dos pecados, nova criatura. Portanto, é uma mensagem bíblica. E depois existe também a experiência, o testemunho pessoal. Porque aqueles jovens dizem, mas é possível mesmo? Quer dizer, como que a gente diz,
tu mesmo estás a viver isso que estás a dizer. Então, eu gostaria que nos desenvolvesse um pouco isto. Porque uma coisa é a passagem da mensagem bíblica, digamos, a teologia, né? Outro lado da moeda é o testemunho pessoal. Como é que tem combinado essas duas coisas? De fato, essa é uma pergunta mesmo muito pertinente, porque uma das coisas mais difíceis é fazermos perceber às pessoas que há um céu para se alcançar. Sim, exatamente. Há um céu para se alcançar. O objetivo inicial é que todos nós tenhamos este privilégio de estar junto de Cristo. No entanto, porque o mundo já molda em como viver no pecado é normal. Quer dizer, para tirar alguém deste pensamento de sai do pecado, arrependa-se e venha a Cristo. Ele é o nosso Senhor e Salvador. É uma mensagem muito difícil. Yeah. É uma mensagem completamente difícil. Eu imagino que um dos grandes problemas é que, digamos, o pecado está normalizado, Exatamente. digamos, na nossa sociedade, ou na humanidade, como quisermos dizer, né? Então, até a pessoa perceber que isto é pecado, é um exercício, né? É muito exercício, porque alguém que nasce, cresce, como o amado pastor disse, quer dizer, com o pecado normalizado, esta pessoa dificilmente custa acreditar que vive de maneira errada. Exatamente. Que é errado. No entanto, para conseguir tirar isso da mente da pessoa, é um exercício que só o Espírito Santo pode fazer. Sim, o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Exatamente. Portanto, daí a importância de nós confiarmos, dependermos do Espírito Santo. Isso significa que, na realidade, quem convence a pessoa não somos nós, é Deus. Portanto, é este Jesus que diz, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Exatamente, exatamente. Nós convencemos porque também somos convencidos da mensagem que devemos anunciar. Exatamente. Nós anunciamos esta mensagem Anunciamos com propriedade. com confiança. Exatamente, com confiança, com coragem. Com coragem. O que vai acontecer a posterior, só o Espírito Santo é que faz. Sim. E indo na mensagem indo na pergunta de testemunho, quando esta mensagem já entra, a pessoa percebe, aí é que vem a fase do testemunho pessoal. Quer dizer, estes testemunhos já acabam sendo como consequência da entrega que nós temos, que nós damos ao Senhor, para ser o único Senhor e Salvador da nossa vida. No entanto, o que temos que convencer é que converta-se, entrega-se ao Senhor. E os testemunhos vão se refletir na sua vida. Exatamente. Esta mensagem é que nós passamos. Eu queria agora, digamos que eu quero aprender a evangelizar, né? Ainda sou novato, eu quero também entrar neste mundo do evangelismo. Diga-me lá, qual seria a mensagem? Como é que eu havia de expor a mensagem a digamos, alguém que eu encontro na rua, por exemplo, ou a um amigo? Como é que eu começo? Começo de onde? Porque às vezes fica difícil, vou começar de onde? Não, de fato, a pergunta é muito difícil, porque é engraçado que ainda hoje, quer dizer, esta forma de começar é muito difícil. Porque, é muito difícil. Sim, porque, quer dizer, quando o Espírito Santo ele entra e nos impele para fazermos aquilo, quer dizer, sai aquilo que ele mesmo dirige. Portanto, por aquilo que eu estou a entender, quer dizer, o Espírito Santo é que nos abre a vista sobre cada situação. Exatamente, sobre cada situação. Sim. Sobre a pessoa que nós encontramos, a quem encontramos, o que precisa de ouvir,
qual é a mensagem de fundo que deve ser direcionada àquela pessoa, porque a mensagem que eu passo para alguém idoso, por exemplo, vai ser diferente daquilo que será passado para um jovem, ou se calhar para um adolescente, um adulto. É completamente diferente. A forma, esta introdução varia. Pode nos dar um caso assim concreto de uma abordagem evangelística que tenha feito? Assim, com alguém, sei lá, um velho, um jovem, um intelectual ou um operário. Dê-nos um exemplo. Uma menina, uma senhora. Um caso recente até foi no domingo antepassado, porque após os cultos nós vamos à rua fazer a evangelização, a igreja. A igreja. Essa é a igreja Então, em geral. este trabalho é trabalho da igreja como um todo. É trabalho da igreja como um todo. Ótimo. Vai nos explicar como é que isso funciona. Após o culto, nós nos organizamos e vamos à rua fazer este trabalho. Graças a Deus. E numa destas situações, passa um mendigo. Sim, um mendigo. Então, o Espírito Santo tocou, fala-me com esta pessoa, porque muitas vezes nós não evangelizamos pessoas nestas condições. E isso porque, na sua opinião? Porque se calhar achamos que aquela pessoa não terá ouvidos para ouvir, não vai perceber nada, enquanto é aquela pessoa mesmo que Cristo precisa de transformar. Porque o Senhor veio exatamente para os doentes. Exatamente. E aquela pessoa faz parte deste doente. Não doente necessariamente falando fisicamente, mas doente da alma, doente da alma, de uma forma geral. Abordei o Senhor e ele disse... A primeira coisa que eu perguntei, como está? Tudo bem? Ele disse, mas como estar bem, meu irmão? Assim mesmo como eu estou. Quer dizer, ele estava a dizer, mas nestas condições, como você vai me perguntar se estou bem? Então, a primeira coisa que eu disse, Jesus Cristo pode lhe transformar. E qual foi a reação dele? Ele disse, ok. É possível. Eu disse, tenha certeza, Jesus Cristo pode te transformar. Não é por acaso que eu estou aqui, que Ele me enviou assim. Então, a conversa foi desenrolando, fomos conversando tanta coisa. Conversamos. E uma das coisas que me impressionou, ele diz, eu estou com muita fome. Como eu posso matar esta fome? Eu disse, Cristo pode matar esta fome. Porque o seu problema não é essa fome. Seu problema é falta dele. Essa fome o Senhor pode ter hoje, amanhã e depois da manhã. Mas quando Cristo entrar e matar a verdadeira fome que está em ti, esta fome já não sentirá mais. A conversa foi desenrolando desta forma. E ele, por acaso, gostou. Dei o panfleto que nós normalmente distribuímos e ele disse, de aparecer. Infelizmente não tinha contato para depois fazer o acompanhamento, mas eu tenho a certeza, como eu disse anteriormente, o trabalho não é nosso, é do Espírito Santo. Acredito que o Senhor lhe acompanhará à igreja. Ele um dia vai recordar-se dessas palavras, porque o Espírito Santo é que vai trabalhar nele. Graças a Deus. Já agora que estamos a falar, no seu trabalho de evangelização, de certeza que pode ter já deparado com casos de resistência ou mesmo desprezo para com a mensagem do Evangelho. Pode ter deparado com casos de aceitação com alegria, não é? Pode nos dizer alguma coisa sobre isso? Em relação ao caso de desprezo, porque domingo passado, por acaso, houve um episódio de desprezo. Abordamos um irmão, um senhor, e pronto, nos identificamos, boa tarde,
gostaríamos de fazer um convite, somos da Igreja Assembleia de Deus. A primeira coisa que ele diz é: são da igreja? Nós dissemos sim. Então ele disse: eu já estive numa igreja, mas por decisão própria. Decidi nunca mais voltar a pisar a igreja. Assim mesmo. E disse tchau. Deu-nos as costas, foi embora. Nem tivemos tempo de falar mais alguma coisa. No entanto, isso para dizer que os casos de desprezo existem mesmo, é o que passamos, mas isto faz parte do processo de trabalho no Senhor. Neste percurso teremos várias situações difíceis, seremos chicoteados, seremos humilhados, como o apóstolo Paulo foi, é um exemplo concreto de um grande evangelista que fez um grande trabalho para o Senhor. Teremos isto tudo. Então, nessas condições, aquilo que o irmão Juca está a dizer é que o fato de nós, ou a mensagem do Evangelho ser aceite, ou alguém desprezar essa mensagem, não é motivo para nós desanimarmos. Não, graças a Deus não é. Portanto, nós temos que continuar. Temos que continuar. E como o Senhor é bom, neste caso concreto que partilhei agora, um tempo depois, nós entramos assim pelo hospital e pronto, encontramos os doentes, alguns familiares, Hospital Central de Maputo. Encontramos algumas pessoas sentadas no banco, ou familiares de alguns pacientes, e oramos por um bebê recém-nascido. Estava ali com a mãe a tomar um banho de sol. Oramos pelo bebê. Estavam um bocadinho, uns 100, 200 metros por aí, estava um outro grupo sentado, um grupo de pessoas sentados. Nós, quando acabamos de orar por aquele bebê, fomos. E é incrível que era a última pessoa que nós oramos, porque o tempo já tinha passado, já voltávamos para a igreja. E aquele grupo de pessoas, eles nos chamaram para orar por eles. Pediram-nos, abordaram-nos, pediram mesmo para orar. Pedimos para que orem por nós. E oramos por um grupo de pessoas. Estamos a falar de mais 10 pessoas por aí. Então, da mesma forma que nós somos humilhados, que há pouco, um tempinho atrás, fomos humilhados, entre aspas. Da mesma forma, tivemos pessoas abertas para uma oração. Então, isso foi uma alegria, saber que o trabalho do Senhor é maravilhoso por isso. Eu queria colocar-lhe uma pergunta, talvez, não sei se nos pode ajudar. Por aquilo que eu entendo, provavelmente há várias atitudes, vários grupos. Há aqueles que recebem a mensagem com alegria, há aqueles que rejeitam a mensagem, há aqueles que uma vez aceitaram a mensagem, mas sofreram alguma desilusão, como o caso desse senhor que encontraram, né? Que diz que já estive na igreja e por decisão própria eu não quero saber mais da igreja. Pode nos desenvolver este assunto aqui? O que estará a acontecer? Será que há pessoas que Deus não gosta? O que determina esta aceitação ou rejeição do Evangelho? O que se passa? Porque isso é um fenômeno um pouco intrigante, né? Sem dúvidas. Nós, quando vamos ao Senhor, é importante percebermos por que nós estamos na igreja. A igreja é um local físico, onde um grupo de pessoas se unem para adorar a Deus. Mas é um lugar físico. É um lugar físico. É uma igreja. Mas importa nós percebermos quem é a verdadeira igreja. Porque naquele local físico é um grupo de pessoas imperfeitas. Exatamente. Nós somos um grupo de pessoas imperfeitas que tentamos buscar
a perfeição, né, no Senhor, perfeição entre aspas, porque nós somos perfeitos no Senhor pela capacidade que nós temos de nos quebrantar. O Senhor nos vê com essa perfeição. Então, A capacidade não é uma perfeição pessoal, por mérito pessoal. nunca pode ser. É obra do Espírito Santo dentro da pessoa. Exatamente. É o Espírito Santo que vai trabalhando Exatamente. e aperfeiçoando a E pessoa. aperfeiçoando outra pessoa para o seguir. Produzindo um diamante já todo brilhante, né? Lapidado. Lapidado, Uma exatamente. verdadeira joia. É A joia do exatamente, uma Senhor. verdadeira joia. É. Quando nós já nos transformamos nesta joia, é quando Cristo já vê a perfeição em nós. Porque para chegar àquela joia foi é um processo. E é um processo extremamente difícil. Então, a alegria do Senhor é quando nós atingimos esse estágio dessa joia. Exatamente. Porque ele diz, este aqui foi perfeito diante de mim pela trajetória que seguiu até chegar a esse estágio. Nós vemos ouro para chegar àqueles estágios, para estar naquelas condições. Quer dizer, passou por um aquecimento de não sei quantos graus. Yeah. Foi um aquecimento, foi tão fervoroso aquele processo todo. Quer dizer que quando chega aquela beldade toda, é um sinal de perfeição. Então, é como Cristo nos vê. Quando nós atingimos o estado de dependência completamente dele, quer dizer, nós já estamos preparados em Cristo. E nesta situação, é preciso perceber o que cada um vai buscar na igreja. Se tem Cristo como a sua igreja, ou tem a igreja física como a sua igreja. Porque se nós temos a igreja física como a nossa igreja, o irmão ao lado é imperfeito. O irmão ao lado é imperfeito. Se calhar, um destes dias pode, por algum motivo, falar mal comigo. Yeah. Isso não é motivo para dizer que não vale a pena estar dentro desta igreja. Tá certo. Da mesma forma que aquele irmão falou, eu também posso falar. Nós somos perfeitos, temos nossas falhas, nossos erros. Mas a capacidade de arrependimento é que faz diferença diante do corpo de Cristo. Exatamente. Portanto, se nós temos a igreja, que é Cristo, nós estaremos preparados para não sairmos desiludidos da igreja. Yeah. Aí saberei, eu estou aqui para buscar o essencial. Mas vamos imaginar que eu estou na igreja e pronto, eu acabo de entrar, ou até posso estar lá já há muito tempo, mas um dia um irmão ou fala comigo, ou toma uma atitude, ou uma ação, e está a ver, né? Pode acontecer isso. Sim. Como é que eu resisto a esta situação? Porque às vezes dói, né? Este irmão, eu estava a pensar que aqui somos todos irmãos. Qual é o caminho? Pode nos ajudar? Quando passamos por essas ofensas, por essa dor. Existe algo que é importante cada um de nós buscar quando nos entregamos a Cristo, que é o Espírito Santo. Exatamente. E, consequentemente, vêm as virtudes dele, que é a mansidão, temperança, longanimidade. Quer dizer, nós conseguimos ter um entendimento claro do que é estar, da forma certa, de estarmos, nos comportarmos, as atitudes que devemos ter, a forma de estarmos na sociedade. Quando estes momentos chegam, as virtudes do Espírito Santo é que prevalecem naquele momento para nos dar a direção certa, a forma certa de nos comportarmos, de levarmos, se calhar, aquela ofensa. É difícil, sim, claramente, mas quando estas virtudes estão em nós, tudo passa. Porque não seremos nós, é o Espírito Santo agindo naquele momento. Ele nos dá a capacidade de nós engolirmos, como se diz, de engolirmos aquela situação. Porque quem o faz... Engolir e perdoar. E perdoar, exatamente. E perdoar. Estas virtudes nos levam mesmo a saber que há necessidade de perdoar. Porque o perdoar não faz bem simplesmente àquela pessoa, mas faz bem primeiro a mim. Claramente, depois que atinge a outra pessoa.
Porque muitas das vezes, até quando nós ofendemos alguém, quando percebemos o perdão da parte de outra pessoa, isso mexe conosco. Mas, poxa, como é que aquela pessoa foi capaz mesmo de me perdoar depois de tudo que eu fiz? Vai mexer. E é exatamente esta ação do Espírito Santo. Portanto, aqui, querido, daquilo que nós estamos a ouvir aqui, o irmão Juca, ele diz que, olha, a igreja do Senhor, não as paredes, o edifício, mas a igreja constituída pelos salvos, por aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das suas vidas, é uma igreja constituída por pessoas imperfeitas, com as suas imperfeições. Essas pessoas estão num processo de transformação pelo poder do Espírito Santo. E eu estou a recordar-me aqui de uma vez que ouvi um pastor que ele dizia que a igreja é como a Arca de Noé. Ele dizia que a Arca de Noé tinha todo tipo de animais lá dentro. Elefantes, leões, porcos, galinhas, morcegos, animais que dormem preferencialmente de dia, outros dormem de noite. Então, era uma situação explosiva, potencialmente explosiva. Mas aquele pastor disse, olha, aquilo que acontece, ou que aconteceu na Arca de Noé, é que embora a situação não fosse boa lá dentro, embora a situação fosse difícil, nenhum animal se atrevia a sair, porque lá fora havia o dilúvio. Aí daquele que saísse da arca, afogava-se, morria. Então ele diz que, olha, é a mesma coisa com a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é como a Arca de Noé. Ela é difícil por dentro, mas fora da igreja a situação é pior. Então, nós queríamos dizer a todos os irmãos que porventura estejam desiludidos porque passaram por uma situação na igreja, encorajamos os irmãos a voltar à casa do Senhor. Jesus Cristo, Ele próprio, passou por muitas situações difíceis, situações complicadas, foi rejeitado, foi insultado, foi torturado, os seus concidadãos, os seus vizinhos, digamos, de onde ele cresceu, da cidade onde ele cresceu, quando ele começou o seu ministério, essas pessoas não lhe prestaram atenção. Então, nós temos que estar preparados. E Jesus Cristo diz, olha, não é o servo maior que o seu mestre. Portanto, vamos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, se está desiludido com a igreja, eu queria convidá-lo. Jesus Cristo o ama. E Jesus Cristo sofre por si. Ele quer tê-lo ao seu lado. Porque ele disse, eu quero que eles estejam onde eu estiver. Portanto, volte para a casa do Senhor. E, irmão Juca, voltando à conversa sobre o evangelismo, falou da igreja que faz evangelização. Bom, pode nos dizer alguma coisa sobre isto? O que é que acontece de fato? O que é que a sua igreja faz? Primeiro, qual é a sua igreja? Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Baixa, em concreto. E onde é que cultua exatamente? Está localizada na Avenida Eduardo Mondlane. Sim. Próxima à Eletricidade de Moçambique. Exatamente. É a congregação da Polana Cimento, né? É a congregação da Polana Cimento, Graças a Deus. Agora, esta congregação da Polana Cimento, eu entendi que faz trabalho de evangelismo no final dos cultos. Pode explicar um pouco mais o que é que está a acontecer? Este é um trabalho que a Igreja Assembleia de Deus, Congregação da Polana, faz em detrimento do servir ao Senhor, a grande comissão, que é anunciar o Evangelho. No entanto, nós todos os domingos, a igreja no seu todo, voluntariamente, graças a Deus, faz este trabalho para o Senhor. No final dos cultos, nós nos reunimos
divididos em grupo, e lançamos a semente da palavra do Senhor, falando do Senhor nas ruas, e na rua, na rua, de uma forma geral, e em algumas casas. Sim, nós esse é que é o principal, esse é que é o principal objetivo, mandar a palavra do Senhor a quem ainda não conhece. E tem sido, graças a Deus, um trabalho maravilhoso. É um privilégio servirmos ao Senhor, é um privilégio servir ao Senhor, servir ao Criador. Acho que qualquer pessoa sente-se privilegiado de servir a um dirigente. Imagina se eu pudesse servir, por exemplo, ao Presidente da República. É um privilégio. Imagina servir a Deus. Portanto, nós fazemos este trabalho de forma alegre, todos os domingos. Já estamos preparados para isso, graças a Deus. Eu estou a recordar-me, irmão Juca, de Jesus Cristo, quando enviou os discípulos, não é? A Bíblia diz que enviou eles 2 a 2, primeiro os 12, depois os 70. E a palavra de Deus diz que os discípulos voltaram alegres, portanto, com relatos maravilhosos. Não é? Exatamente. Porque é um privilégio. E aqui na Polana, qual é o sentimento? Não, é um sentimento, é como disse há pouco tempo. Quer dizer, nós fazemos isso voluntariamente. Sim. Quer dizer, não tem como um voluntário se sentir-se triste, porque faz de forma... Porque é apaixonado por aquilo que se voluntariou. É apaixonado por Cristo acima de tudo. Sim. Então é uma alegria quando voltamos. É um sentimento também de dever cumprido, não é? De dever cumprido, exatamente. Jesus Cristo manda e eu faço. Eu estou a servir ao meu Senhor. Exatamente. Amém. É amor. E eu queria perguntar agora, biblicamente, há alguma vantagem? Digamos, o irmão Juca falou numa das suas intervenções da vida eterna. Quando eu faço este trabalho de ganhar almas, este trabalho de evangelização, trabalho de missões, isto agrada ao Senhor? Há alguma, como é que se diz, no bom sentido da palavra, né? Há algum prêmio? O que é que eu espero no futuro? Há sim um prêmio, até as escrituras falam exatamente, o apóstolo Paulo se refere, o prêmio, refere-se mesmo dessa forma. O prêmio é alcançar, é estar junto a Cristo. Amém. É estar junto a Cristo. E como quando nós nos entregamos ao Senhor, nós não podemos ser egoístas. Não podemos ser egoístas com a palavra. Porque a palavra diz, vai. Eu não posso ser egoísta para os irmãos que ainda não conhecem. Luto para alcançar a salvação. Luto para estar com o Senhor na eternidade. E mais pessoas também precisam disso. Precisam de alcançar esta mesma salvação, estar junto com o Senhor na eternidade, porque o plano inicial é esse. Nós trabalhamos para que o plano inicial se cumpra. Nós trabalhamos exatamente por isso, para que o plano inicial se cumpra. Não temos nenhum outro motivo, nenhuma outra razão para fazermos tudo o que fazemos na obra do Senhor, para que o plano inicial se cumpra. Então, este é de louvar mesmo a Deus por tentar preservar, por tentar fazer com que este plano chegue a todos. Por isso que a palavra diz, ide pregai a toda criatura, que vão até os confins da terra, até aquele lugar mais difícil de chegar. Alcancem estas pessoas. Exatamente. Então é um privilégio, porque o prêmio é grande, é maior. Graças a Deus. Eu estou a recordar-me aqui do apóstolo Paulo, quando escreve na primeira carta aos Coríntios,
15, capítulo 15, quando encerra, ele exorta os crentes, os cristãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, isso significa que o nosso Deus está atento a cada ação, a cada atividade, a cada trabalho que nós fazemos dentro da sua obra. Jesus Cristo olha para isso e ele se alegra. E a palavra de Deus nos diz que há coroas reservadas aos cristãos no céu. Aleluia. Graças a Deus. Há coroas. E a palavra de Deus diz que uma das coroas é a coroa de ganhador de almas. Portanto, quando nós chegarmos lá no céu, no dia próprio, o nosso Senhor Jesus Cristo vai distribuir coroas aos seus seguidores, aos seus discípulos, e cada um de nós vai receber segundo o trabalho que ele fez. Graças a Deus. Então, muito obrigado, irmão Juca, por nos ajudar a entender a importância de nós ganharmos almas para Cristo. Agora, eu queria perguntar, irmão Juca, há algum exemplo de que ele tenha desiludido, assim, nesse trabalho de pregar? Alguma coisa que lhe deixou assim triste, uma situação, e eu passei a palavra que ele não me escutou, ou uma situação que lhe deu uma alegria extraordinária? Escolha um exemplo. Por exemplo, eu orava tanto, eu desejava tanto que aquele, graças a Deus, ele ouviu e recebeu a mensagem. Ou então, eu sempre desejei, falei-lhe de não sei o quê, mas ele está a resistir. Como é que é? Um exemplo só para... Estamos a terminar. Bom, acho que o exemplo mais triste foi esse há pouco tempo que deixei, que falei há pouco tempo, de alguém que simplesmente não quer saber do Senhor. Yeah. Quer dizer, para o mundo é a igreja, Yeah. mas na verdade é o Senhor. Ficou muito triste com isso. Fiquei muito triste saber que existem pessoas assim. O que é que fez depois de ter esse cenário? Agora, qual é a sua atitude perante essa situação? É do gênero que é assunto dele. Pronto, ele é que sabe. Qual é a sua atitude? Isso, de fato, só nos leva a continuar a interceder muito por esta nação, pelo mundo, de uma forma. O que é interceder? Porque às vezes interceder, exatamente. Orar, continuar a orar. Orando por ele. Orando sem cessar. Para que Deus tenha misericórdia. Para que Deus tenha misericórdia do mundo. Claro, graças a Deus. E Tiago, quando escreve, ele diz que a oração de um justo é poderosa nos seus efeitos. Exatamente. Portanto, isso significa que nós temos confiança, fé, que um dia aquele que, digamos, ficou desiludido ou resistiu à palavra, um dia ele há de abrir os olhos e perceber a grande riqueza, a grande bênção que é aceitar e seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, irmão Juca. Já estamos quase no fim da nossa conversa. Lamento muito, gostaria tanto de continuar a conversar consigo, recolher mais da sua experiência evangelística e missionária, mas o tempo nos fugiu. E eu queria perguntar, tem alguma mensagem específica para os nossos seguidores? Amém. Agradecer o privilégio, mais uma vez, e o convite lançado. É uma honra servir ao Senhor. É uma honra, é um privilégio. Graças a Deus. Servir ao Criador é uma honra. Queria convidar ao amado irmão para que conheça também este mesmo Deus, se entregue ao Senhor,
Porque existe um prêmio, como falamos há pouco tempo, existe uma coroa à nossa espera nos céus. Graças a Deus. Então, que cada um tenha um entendimento de que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém. O Evangelho basicamente se resume aí, no caminho certo, na vida certa e na verdade. Amém. Graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Eu queria pedir ao irmão Juca para fazer uma oração. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por ser o Senhor da nossa vida. Entregamos, meu Pai, esta nação nas tuas mãos. Pedimos que o Senhor abra, meu Pai, a cegueira espiritual. Que o Senhor, meu Pai, convença, meu Pai, esta nação, o mundo do pecado, para que todos se voltem ao Senhor. Meu Pai, entregamos tudo nas tuas mãos e temos a certeza, meu Pai, que a coroa reservada para cada um será alcançada. Te louvamos, Pai, e te agradecemos de hoje para tudo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Muitíssimo obrigado. Chegamos ao fim da nossa conversa agradável com o nosso irmão Juca, ao qual muito agradecemos e pedimos ao nosso Senhor Jesus Cristo para que o abençoe rica e poderosamente, que o Espírito Santo seja consigo, continue capacitando a levar a mensagem da salvação àqueles que ainda não conhecem o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, Amém. Nós voltaremos dentro em breve para mais um encontro com outros servos do Senhor, com outros irmãos na fé, e queríamos pedir para que continue conosco e dizemos mais uma vez que somos a congregação da Pola Nascimento, localizada na Avenida Eduardo Mondlane, 1248, bem perto da Eletricidade de Moçambique e Ferragens Polana. Ali estamos. Temos os nossos cultos públicos nas quartas-feiras, às 18, domingo, às 7 da manhã, e desde já convidamo-lo a participar nesses cultos. É bem-vindo, é a casa do nosso Pai. E pode nos seguir nas nossas páginas do Facebook, Instagram e YouTube. E agradecemos pela sua atenção e oramos, pedimos para que Deus esteja consigo, que o abençoe rica e poderosamente. Queríamos recordar que a palavra de Deus no livro de Romanos 10 diz claramente: todo aquele que invocar o Senhor será salvo, e todo aquele que invocar o Senhor jamais se arrependerá. Portanto, eu queria dizer, vale a pena seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. Vale a pena entregar a sua vida a nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele cuida de si agora, nesta vida terrena, e Ele cuidará de si também na eternidade. Portanto, entregue-se ao nosso Senhor Jesus Cristo, abra o seu coração, receba o nosso Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Muito obrigado e Deus o abençoe rica e poderosamente. Amém.